Bem-vindos a mais um Aventureiros Sofá, hoje com uma análise ao livro A Segunda Guerra Mundial, do historiador Martin Gilbert. Provavelmente já ouviram falar deste escritor, nem que tenha sido recentemente, visto que um dos seus livros, A História do século XX, está a ser distribuído em volumes individuais pelo Jornal Expresso. E, de uma forma geral, por cá, eu penso que ele é mais conhecido por essa obra do que por este livro que aqui vos trago. Ora, a primeira coisa em que provavelmente se repara é que é uma obra com um número de páginas que se pode dizer que impõe respeito. Mas se pensarmos bem no que foi a Segunda Guerra Mundial, chegamos à conclusão que não poderia ser de outra forma. Penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade quando assumo que, tal como a maioria das pessoas, o meu conhecimento sobre este conflito que ocorreu entre 1939 e 1945 era algo superficial e muito à base do conceito do bem contra o mal, dos aliados versus o eixo, tudo fundamentado naquelas figuras-chave e episódios marcantes que todos já ouvimos pelo menos falar, como por exemplo Hiroshima, o Holocausto, o Pearl Harbor, Hitler, o dia D, Churchill. São elementos, entre outros, que para a maioria constituem a sua realidade sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu confesso que não sei como é o programa escolar da disciplina de História nos dias de hoje, mas durante o meu percurso estudantil, o máximo que atingi foi a implantação da República em Portugal e já assim por alto, portanto não tenho problema nenhum em assumir que o meu conhecimento sobre este grande conflito foi sendo construído muito à base de fontes consideradas de entretenimento, como estes livros de banda desenhada aqui que eu vos estou a mostrar e que muitos de vocês já devem reconhecer como sendo antigos, com o famoso Major Alvega na revista O Falcão. Depois tínhamos também esta coleção da Bertrand, As Grandes Batalhas, que ainda teve alguns livros publicados, que já é uma coisa mais informativa, um bocadinho mais séria, com mapas, tem estatísticas, já tem bastante texto. O meu irmão, como muitos praticantes do hobby de modelismo, desde cedo se começou a interessar por livros sobre a Segunda Guerra Mundial, como este, A Vida dos Pilotos durante a Batalha de Inglaterra, e que eu, apesar de mais novo, ia sempre dando uma vista de olhos, nem que fosse para ver as imagens dos aviões e das armas. Depois surgiram os jogos de computador, não é? Como o Panzer General, o Commandos, o Medal of Honor, Call of Duty, ou então até o velho Wolfenstein 3D, embora esse só me tenha dado a ideia de que os nazis gostavam muito de labirintos, vai sempre ficando qualquer coisita. Depois vieram os filmes e as séries, cujos mais marcantes foram sem dúvida alguma o Resgate do Soldado Ryan, o Schindler's List e a série O Band of Brothers, que é excelente. Além, claro, dos documentários que felizmente ainda vão passando na televisão, especialmente em datas marcantes do conflito, e que em conjunto com os elementos que eu referi atrás vão criando uma imagem, nem que seja um pouco genérica, do que foi a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, tudo isto que eu mencionei atrás, os jogos, os livros de banda desenhada, os filmes e as séries, levaram-me a querer aprofundar os meus conhecimentos sobre o tema. Então, após uma pesquisa, resolvi optar por este livro, que tem críticas muito positivas e cujo autor é bastante elogiado. Para vos dar uma ideia do período que ele abrange, o título do primeiro capítulo é A Invasão da Polónia pela Alemanha, setembro de 1939. E o capítulo 53, que é o último, tem como designação Um Caso Interminável, 1953-1989.
e é dedicado às várias consequências e reflexos que este conflito teve e continua a ter na nossa civilização. Um dos aspectos interessantes que se repara logo no índice é que ele segue um padrão cronológico. Pronto, aqui vai ser difícil mostrar, mas ele segue um padrão em que nos vai contando o que se passou quase mês a mês, para não dizer semana a semana. E isto torna estas quase 1000 páginas fáceis de ler, principalmente porque, mais do que um relato histórico com todos os pormenores detalhados das campanhas militares, Martin Gilbert preocupou-se bastante com a vertente humana da guerra e, através de pequenas histórias, muitas vezes fora dos momentos mais reconhecíveis do conflito, demonstra que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais do que um embate militar, tornando-se numa batalha de ideologias que exigiu enormes sacrifícios e que teve um custo em termos de vidas humanas quase inacreditável para gerações mais recentes que têm o conflito do Iraque e do Afeganistão como referências. Este alternar entre pormenores militares e políticos, com histórias heroicas ou dos horrores de guerra, tornam os vários capítulos muito fáceis de ler, até quando somos confrontados com estatísticas e certos detalhes que poderiam ser considerados um pouco aborrecidos se não fossem apresentados de uma forma tão natural. É claro que para isto também contribuem as fotos e os mapas. Deixem-me cá ver se eu vos mostro. Penso que dá para ver mais ou menos. Estas fotos e os mapas que tornam o livro numa espécie de reportagem. Aqui um mapa que tornam-no uma espécie de reportagem deste terrível episódio da nossa história e que nós vamos desvendando numa narrativa muito fluente e que nos permite conhecer a verdadeira dimensão desta guerra. Obviamente que o livro não é só virtudes e tem algumas falhas, não muito graves, digo eu, mas que se calhar para quem já está bem dentro do assunto pode causar alguma estranheza. Refiro-me ao facto de ele não se alongar muito em momentos-chave como o D-Day ou Pearl Harbor, e também não se perder em grandes pormenores com certas figuras de relevo, como o General Montgomery, por exemplo. Isto tudo faz com que muita gente embirre com o título em inglês, que é The Second World War, The Complete History, dizendo que não é completa porque faltam certos detalhes e pormenores, especialmente a nível militar. Mas eu, se calhar, vou contrariar isto e digo que pode ser considerada completa no sentido em que aborda todas as vertentes da guerra, não só os aspectos militares, embora não tenha problema também em admitir que realmente o autor dá prioridade às atrocidades cometidas contra os judeus e prisioneiros de guerra. Mas eu honestamente acho que isto só faz com que não seja um simples livro de história, mas sim uma obra que desperta sentimentos, como a revolta contra as políticas raciais do partido nazi de Hitler, ou então o horror dos campos de concentração, ou até mesmo as alegrias das pequenas vitórias dos que resistiam. É um livro que não nos deixa ser indiferentes às estatísticas de vítimas civis e militares e que, através das tais pequenas histórias menos conhecidas e dos números também, nos faz ver claramente que as ações das principais figuras do partido nazi foram uma realidade cruel e doentia, e não uma obra macabra de ficção
como muitas vezes parece ao lermos certos episódios. Portanto, para concluir, A Segunda Guerra Mundial de Martin Gilbert é um excelente livro para quem quer ficar a saber mais sobre tudo o que foi este momento marcante da nossa história e não só a dimensão militar do conflito. É muito fácil de ler e até devia ser obrigatório para os mais jovens, digo eu, visto que a Segunda Guerra Mundial teve consequências e efeitos que ainda hoje nos afetam. Como eu disse a princípio, a primeira coisa em que se repara é na quantidade de páginas. Elas são muitas, não há como negá-lo, mas quando se termina, percebe-se que a qualidade e a importância do conteúdo é proporcional. E pronto, está apresentado este livro. Como sempre, tem mais informações na descrição do vídeo. E foi mais um vídeo dos Aventureiros do Sofá. Espero que tenham gostado e até um próximo programa.